Boa tarde, meu nome é Patrick Wesley Santos Inocêncio de Souza, sou aluno do curso de Tecnologia em Gestão Empresarial, na intenção de obter o título de Tecnólogo em Gestão Empresarial, na Faculdade FATEC de Jales, professor José Camargo, e vou apresentar a influência da gestão financeira na administração empresarial. Começando, a gestão empresarial é a condução de negócios a melhores resultados, de acordo com uma estratégia. A gestão empresarial ela se trata da administração, quando um homem tem o objetivo de atingir determinado objetivo, ele quer atingir esse objetivo e precisa da ajuda de outras pessoas, então ele precisa administrar. Em uma das definições de administração, temos que é a execução de trabalho, a execução de objetivos através de outras pessoas. A administração empresarial é a administração voltada para o setor empresarial. Dentro dos fatores da gestão empresarial, temos a organização de processos, controle de finanças, administração dos recursos, tanto humanos como materiais. Dentre a administração de recursos, temos que levar em conta que recursos são situações em que a administração ela tem que contar com a opção limitada, pois dentre os outros casos, podemos considerar a administração de partes ilimitadas, mas os recursos, por serem limitados, precisam de uma atenção especial. É onde entramos na administração de recursos financeiros, que é o coração da empresa. A gestão financeira é a administração dos recursos de modo que a organização possa obter o melhor cenário viável, dada a sua situação. A administração financeira vai focar na administração da empresa no setor financeiro. Ela precisa do foco nesses recursos de modo a fazer o melhor aproveitamento deles. O gestor financeiro ele é responsável por encontrar o melhor caminho para a empresa, dada aquela situação que ela se encontra no momento, seja em termos de investimentos, seja em termos de financiamentos dessa empresa. O mercado de atividade das empresas pode ser dividido em três partes, em três segmentos principais. São o segmento industrial, que é o setor de produção de bens, onde serão produzidos itens em larga escala. O setor de comércio, voltado para a venda desses bens. E o setor de serviços, que é quando o que é vendido para a empresa, dessa empresa é o serviço da pessoa. Temos como exemplo serviços de manutenção, entre outros. A metodologia de pesquisa utilizada na pesquisa de campo foi a criação de um questionário que eu criei previamente. E após esse questionário ter sido criado, foi levado à região central da cidade, num ponto onde tem várias empresas reunidas, e lá foi obtidas as respostas dos questionários. Eu apresentei a folha de questionário, uma em cada empresa, eram 20 folhas no total. E após a obtenção dessas respostas do questionário pela empresa, foi feita a distribuição e análise das respostas, onde foram formulados gráficos, que vão seguir adiante. E dessas respostas obtidas, uma delas estava incerta, porque eu comecei a obtenção da resposta, a entrevista com o respondente, mas ele estava confuso sobre as respostas que estava dando. Então aquela folha precisou ser eliminada. Então das 20 folhas, fiquei com 19 no total. E após a distribuição e análise das respostas e geração do gráfico e interpretação, foram feitas as considerações finais. A primeira pergunta da pesquisa: grau de escolaridade do respondente.
Após ela ter sido respondida, eu formulei um gráfico com as respostas que apareciam nas folhas. Temos ensino fundamental completo, correspondendo a 5,3% do total. Assim como também ensino médio incompleto, que tem a mesma parcela no gráfico. Temos ensino médio completo, correspondendo a 36,8% do total. Ensino superior completo, correspondendo a 36,8% do total também. E ensino superior incompleto, correspondendo a 15,8%. É importante lembrar que, como nessa pesquisa, o modo como eu coloquei à disposição das informações tinha a opção de incompleto, ele pode ser considerado tanto para as pessoas que pararam de estudar, por exemplo, no ensino superior, como para aquelas que ainda estão cursando, pois ainda não terminaram. Então, ele deixa essa questão em aberto. Segunda pergunta, posição do respondente na empresa. Dessa empresa, no total, temos 31,6% dos respondentes gerente, 36,8% o proprietário e 31,6% outro, como atendente, vendedor, freelance, entre outros. O segmento de mercado. Nesse caso, temos 68,4% no setor de comércio, 21,1% serviços, 10,5% comércio e serviços e 0% para a indústria. Nesse caso, como a pesquisa foi respondida na área central da cidade e as indústrias ficam todas na região periférica, a indústria ficou com 0% e o comércio teve uma grande aglomeração desse número. E como algumas empresas trabalham tanto no ramo de comércio e serviços, eles também tiveram uma parcela deles. Quantidade de funcionários na empresa. Para essa questão haviam várias opções, como de 1 a 10, de 10 a 20, de 20 a 50, de 50 a 100. Mas, como grande parte das empresas eram microempresas, eram empresas pequenas, alguns trabalhavam com MEI, então 94,7% dos respondentes tinham de 1 a 10 funcionários. E muitas empresas tinham 1, 2, 3 funcionários. E 5,3% das empresas tinham de 20 a 50 funcionários. Possui um gestor financeiro? Para essa questão, 47,4% responderam que sim, enquanto 52,6% responderam que não. Para aqueles que responderam que não, na falta de um gestor financeiro, quem executa esse tipo de tarefa na empresa? Para essa questão, 10% é o gerente que executa essa tarefa, 70% é o proprietário, 10% um funcionário terceirizado contratado para isso e 10% outro tipo de executor. A pessoa que lida com a gestão financeira possui algum tipo de capacitação para a área? 57,9% responderam que sim, enquanto 42,1% responderam que não. Quais os meios de controle financeiro da empresa? Para esse caso, como haviam a opção caderno, planilha, software, livro caixa e outro, muitas empresas utilizavam mais de um meio de controle financeiro. Por exemplo, utilizavam caderno e planilha junto, ou então outros meios. Então, nesse caso, eu voltei as regiões do gráfico para os itens que são utilizados. E aí eu coloquei a porcentagem dividida entre eles. Então, o caderno é utilizado em 15,4%, a planilha ficou com 19,2%, software ficou com 26,9%, livro caixa 23,1%
e outro, como conta corrente, anotação, bloco de nota ou sem anotações, 15,4%. Qual a periodicidade de análise financeira da empresa? Para esse caso, temos 68,4% análise mensal, 5,3% semestral, 5,3% anual e 21,1% não tem análise financeira. E para capital de giro, conhece a importância de capital de giro para a empresa? Temos 78,9% que responderam que sim, enquanto 21,1% que não. A planejamento e investimento de parte dos recursos da empresa? Para esse caso, 68,4% indicaram que sim, enquanto 31,6% que não. A inserção de dinheiro na empresa, além dos recursos dela mesma? 31,6% responderam que sim, enquanto 68,4% disseram que não. O proprietário da empresa retira dinheiro dela apenas por prolabore? A resposta sim teve 26,3%, enquanto a resposta não teve 73,7%. E a pergunta final: acredita que uma boa gestão financeira ajuda no progresso da empresa? Para esse caso, a resposta foi unânime. 100% dos respondentes disseram que sim. Todos acreditam que a gestão financeira ajuda no progresso da empresa. Para a discussão dos resultados, foi formulado um gráfico para cada questão e analisado gráfico por gráfico. Foi observado um aumento de micro e pequenas empresas e microempreendedores individuais. Foi observado também que muitos empreendedores têm essa visão de simplicidade para facilitar. Eles queriam melhorar, mas eles preferem manter as coisas fáceis para eles. Eles imaginam que seja muito difícil mudar para ficar melhor. As empresas têm busca de mais ramos, elas estão buscando expandir os ramos dela de atuação para conseguir mais cliente, conseguir mais rendimento. O atendimento ao cliente tem sido visto como prioridade, como podemos ver de acordo com o desenvolvimento do mercado. Tem havido maior ocorrência de informalidades, como no caso de muitos proprietários que deixam um funcionário conhecido, alguém que eles conhecem cuidando da empresa, seria um freelance que está lá só para ajudar, não tem registro. Também tem a parte de tributações e outras coisas, mas eu não entrei nesse assunto com eles. Controle financeiro básico. Muitas empresas elas mantêm o controle financeiro no mais básico possível. A conclusão é que muitas empresas do que podemos observar, estão beirando a informalidade. Todas elas têm busca por consistência, todas elas querem se manter no mercado e elas tentam focar nisso para conseguir continuar existindo. O foco no lucro, antes de tudo, elas precisam focar no lucro e estão corretas, porque quando uma empresa inicia, ela precisa focar em crescimento, ela precisa focar em obter um retorno. E todas têm consciência da importância da gestão financeira. Apesar de terem consciência, não se pode dizer que elas aplicam essa gestão financeira a fundo. Mas todas têm consciência de que a gestão financeira é importante para a empresa. E é isso.